Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo. O Filho do Altíssimo quebrando a aliança do dragão de Israel com seus anjos caídos. Ezequiel 44. E dize ao rebelde a casa de Israel. Vamos ver quem são os rebeldes aí para a casa do demônio, né? Todas as vossas... Assim diz o demônio, teu pai, bastem vós, da todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Então nós temos que saber o que é abominação. Eu acho que são os gentios, hein? Eu acho que são os gentios. Vamos lá? Vamos ver o que significa abominação ao demônio Deus Israel. Porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne. Vixe Maria, hein? Então ele está falando, se você colocar estrangeiros na casa do demônio, esses são incircuncisos de coração e incircuncisos de carne. Não fizeram a incircuncisão na carne e também no coração. Rapaz do céu, isso é duro, hein? Para estarem no meu santuário, olha lá. Então, só tem que ser o povo maldito para estar no santuário dele. Estrangeiros não podem. Se o teu pastor falou aí, se o teu pastor ele não é incircunciso nem na carne e nem no coração, ele não poderia estar no santuário dele, tá? Porque isso está dizendo que para o profanarem em minha casa. Pergunta para o teu pastor se ele é circunciso. Porque não pode vir o Filho do Altíssimo aqui quebrar uma narrativa desta. Não é verdade? O Messias, ele veio desfazer as obras do diabo. Mas o diabo é o Deus de Israel, Ed. É o dragão. Então pode, gente. Então tá certo agora. Porque esse Deus está falando que os estrangeiros incircuncisos, tanto de coração quanto de carne, não podem. Que isso é uma profanação no santuário dele. Vamos continuar. Então, para o profanar em minha casa, vocês sabem que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Lá não é a casa dele. Essa é a casa do dragão de Israel, que é sombras das coisas futuras, né? Sombras é oposto à luz. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, eles invadirem a minha aliança. Então, se vier estrangeiros incircuncisos, tanto de coração quanto de carne, de coração, porque não conhece a Torá direito. E isto, eles estão invadindo a aliança dele. Olha lá, ó. E eles invadirem a minha aliança por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança e a respeito das minhas coisas sagradas. Prestem atenção, né? Antes vos constituístes a vós mesmos, guardais a minha ordenança no meu santuário. Ele está falando que é só para os israelitas guardarem a aliança dele. Esse Deus maldito, esse dragão de Israel, só fez aliança com esse povo, não com os estrangeiros. E é uma quebra de aliança se aparecer estrangeiros incircuncisos na casa dele, no santuário dele, no tabernáculo de Moloque e Rinfã. Assim diz, templo de pedra, né? Assim diz o demônio: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Tu entendes? Tu entendes o que o dragão está falando? Ele odeia os outros povos da terra. Vocês não entenderam ainda? Que Roma juntou o dragão de Israel com os outros povos da terra. É que o demônio está falando aqui, eu só estou interpretando para vocês. Assim diz o demônio: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso na carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que acharem nos meios dos filhos de Israel. Não é para entrar. Não é para entrar. A aliança dele, isso é quebra de aliança. A aliança dele é com a casa de Israel. Ele odeia os outros povos da terra. Eu vou deixar para o último parte aqui do vídeo, tá? Para eu explicar isso para vocês. Hebreus 8, versículos 4 em diante. Ora, se o meu mestre estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria.
O meu mestre, se ele estivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote da Torá imunda do Deus sujo de Israel. Estão entendendo? Porque ele não compactua com o demônio Deus Israel. Havendo ainda sacerdotes que oferecem os dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Exemplo de não fazer, que é sombra. Sombra é oposto a trevas. Como Moisés divinamente foi inspirado, né? Não é divinamente a palavra aqui, eu posso pegar ela em grego para vocês, tá? Eles mentem para vocês. Eu vou trazer no final do vídeo, tá, gente? Como eu não pus aqui, eu vou trazer Hebreus 8. Eu vou continuar esse áudio aqui. Eu vou trazer agora e vou pegar esse nas originais. Hebreus 8, versículo 5. Um minutinho só. Então, olha aqui, gente. Eu trouxe aqui para vocês, né? O versículo 5 aqui. A palavra ali Shematzo. Negociar, gerenciar assuntos aí, né? Moisés, ele negociava, ele instruía, né? Ó, divinamente instruído? Não. Ele, Moisés era mediador do dragão, porque só existe um mediador nessa terra. Pronto, a palavra é certa. Divinamente instruído? Não. Só é um mediador entre homens e o Pai, e não é Moisés, tá? Então, instruído, é mediador, tá? Ele gerenciava os assuntos aí do demônio. Como Moisés gerenciava o que o demônio dizia quando estava para construir o tabernáculo, o Pai não habita lá. Moisés construiu um tabernáculo, o Pai não habita em templos feitos, construídos por mãos humanas, né? Então, eles mentem para vocês. Pois diz ele, vê que faças todas essas coisas de acordo com o modelo que foi mostrado lá no monte. Então Moisés está fazendo sombras, por isso que é sombras. Por quê? Porque é oposto à luz. Quando eles caíram aqui, eles quiseram fazer um mundo igual lá de cima. Só que esse mundo é sombrio, esse mundo é de trevas, tá? Então, peguei a passagem aí para vocês não se perderem. Então, Moisés criou o tabernáculo aqui, né? É onde que o demônio habitou, o Pai não habita. Aí eu trouxe para vocês significado de antônimo. O contrário de sombras é luz. Então a Torá imunda do Deus sujo de Israel é sombras, é oposto à luz, é antônimo à luz. Antônimos é oposto. Então vocês estão entendendo que esse demônio aí, ele pede para os gentios, os estrangeiros, não entrarem no seu tabernáculo imundo e sujo, né? Perfeito. Então, vamos aí para Romanos 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu, preste atenção no que Paulo está querendo dizer, ele está dizendo em enigmas. Porque não é judeu o que é exteriormente. Então, o que está querendo dizer? Os judeus não se achavam a bolacha do pacote? Paulo está desfazendo isso. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Paulo está dizendo também que a circuncisão nada vale. Está falando que judeu não é judeu exteriormente e a circuncisão que é o que é exteriormente na carne. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Ele está falando que não vale nada essas porcarias aí do demônio Deus Israel. Mas era uma aliança com o povo dele, Ed. Ele falava para não juntar isso. Ele falava, mas o Altíssimo é totalmente diferente. O Altíssimo veio desfazer isso. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Vixe Maria, Paulo desfez os que se acham, os que dizem que é judeu, né, que aquele Deus fez o pacto com eles, e também com a circuncisão, mas agora ele fala que é no coração. Mas espera aí, Ed, não pode ser no coração, porque o imundo Deus Israel, em Ezequiel 44, ele diz que a aliança dele não está no coração, no versículo 9. Vou ler para vocês Ezequiel 44, versículos 9. Assim diz o demônio Deus Israel: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou de carne, incircunciso de carne.
Ezequiel 44, versículo 9, esse Deus imundo está falando que nem no coração serve. Se for estrangeiro, nem no coração serve. E Paulo está quebrando isto. A imundícia desse Deus sujo de Israel. Mas é judeu, o que significa isso? Mas é o do pai, gente. É o do pai. É o do pai. Ele está falando só o nome judeu para vocês entenderem o enigma que ele deixou. Mas são os do pai, o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito. Só que aquele Deus fala que não pode ser, Ed. Mas Paulo está quebrando. Não da letra, por isso que ele fala, não da Torá. Por isso que ele fala não da Torá, para quebrar lá aquele Deus imundo de Israel, cujo louvor não provém dos homens, mas do Pai. Vocês estão entendendo que Paulo está quebrando isto? E aqui ele fala que os verdadeiros circuncisos é o de coração e no espírito. Só que aquele Deus falou que não seria, Ed. Você leu aqui, Ezequiel, você leu aqui, Ed, Ezequiel 44, versículos 9. Assim diz o demônio Deus Gael: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso na carne entrará no meu santuário. Só que Paulo quebrou isso. Paulo quebrou isso. Vocês estão entendendo agora? Por isso que ele fala não da Torá, não da letra, não da Torá. Cujo louvor não provém dos homens, mas do Pai. O Pai pega os gentios, que são os verdadeiros circuncisos, mas no coração. Eles são os verdadeiros judeus, que nada tem a ver com judeus. Estão entendendo? É nesse paradigma aí. Gálatas capítulo 5, versículos 13 em diante. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o Pai diz para nós servirmos uns aos outros mediante o amor. Você acha que o Deus de Israel tinha amor aos estrangeiros? Ele falou para não entrar no tabernáculo dele. Estão entendendo? Nós éramos separados aí desse Deus imundo de Israel. Por isso que o Messias explodiu o tabernáculo dele. Porque ele não aceitava outros povos na terra entrarem em seu tabernáculo. Mas o tabernáculo que o Pai habita é nos seres humanos. Por isso que a Torá é sombra das coisas futuras. Mas, então olha aqui, presta atenção. Gálatas 5, eu li o versículo 13 para vocês, olha o versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a ti mesmo. O Deus de Israel, ele amava os estrangeiros? Se os estrangeiros entrassem eles eram abomináveis e quebraria a aliança que ele fez com esse povo aí. Por isso que o Messias veio quebrar essa aliança aí, entendeu? Versículo 15 de Gálatas 5. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Adivinha aqui o que o Deus imundo de Israel faz? Eles brigarem entre os outros povos da terra, para ser destruídos mutuamente. Quem destruir um templo do Pai, que sois vós, o Pai o destruirá. O Deus imundo de Israel só fazia isso, que está escrito no versículo 15 aqui. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfazem os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Deus imundo de Israel só faz as obras da carne. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então, por isso que existe uma lei carnal, Romanos 8, versículos 2, existe uma lei carnal e uma lei do Espírito. E a lei do Espírito tirou Paulo da lei carnal, do imundo Deus Israel. Eles estão em conflito um com o outro, a lei do Espírito com a Torá imunda do Deus da carne, de modo que vós não fazem o que desejam. Sim, a Torá manda fazer. A Torá manda matar os outros povos da terra. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito do Pai, não estão debaixo da Torá imunda do Deus sujo de Israel. Vocês são guiados pelo Espírito Santo do Pai? São? E ainda praticam as obras da Torá do Deus imundo de Israel? Está de brincadeira comigo? As trevas e a luz não se misturam. Deuteronômio 7, versículos 16. Vamos ver o que o imundo Deus Israel falava?
a respeito dos estrangeiros? Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Então o demônio, ele manda matar, consumir é matar, destruir todos os povos que ele der para os israelitas. Foi aqui que é o Deus da carne, que joga homens contra homens. Por isso que Paulo deixa bem claro para a gente não ser destruído mutualmente, como está ali no versículo 15 de Gálatas 5. Mas se você mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Por isso que o Messias deixou em Gálatas 5, versículos 14, toda a lei se resume numa só: amem o seu próximo como a ti mesmo. Mas aqui em Deuteronômio 7, versículo 16, o demônio diz para amar o seu próximo mutualmente. Os teus olhos não poupará, e não servirás aos seus deuses, pois isto lhe seria por laço. Vocês estão entendendo que ele manda destruir os outros povos da terra? Quem não estiver debaixo do Deus imundo de Israel? Só que adivinha uma coisa, em Deuteronômio capítulo 32, versículos 27 e 28, 8 e 9, o demônio Deus de Israel, ele dá esse Deus aqui para eles, Jeová, Yud-Heh-Vav-Heh, né? Jeová. E os outros povos ele dá a outros deuses. Então ele faz uma contradição. Porque como que ele pode mandar destruir os outros deuses se é ele que dividiu os povos da terra e deu outros deuses aos povos da terra? Ele mente. O demônio Deus de Israel, ele é o Deus da carne. Ele é o Deus que pede a destruição da sua carne. Porque se quem destruir um templo do Pai, o Pai o destruirá. Então se ele dividiu os povos da terra e Yahvé ficou com os israelitas e os outros povos ficaram com outros deuses, ele não pode chegar nos outros povos e mandar destruir, porque eles serviam os outros deuses porque ele deu. Não é toa aqui lá em Salmos 82, esse demônio Deus Israel, ele tinha uma congregação de outros deuses na terra para saber o que eles estavam fazendo com os outros povos. Então aqui nós desmentimos e mostramos para vocês a imundícia que é esse demônio Deus Israel. Por isso que o Messias desfez essa aliança com ele. Não é verdade? Porque ele veio desfazer as obras do diabo. Então procurem, eu vou trazer aqui esses textos que eu estou trazendo para vocês, que o Deus imundo de Israel fazia, que estava ele com o seu panteão cananeu, né, de vários deuses, brincava com os seres humanos, mandando homens destruírem homens. Tá? Isso começou lá na Babilônia, quando ele, um Deus imundo, um Deus da confusão, confundiu a língua dos homens para dividir os povos. Isso está lá em Gênesis. Ele dividiu os povos da terra para criar atritos entre eles mesmos. Aqui nós fechamos mais um estudo, né, que o Messias, o Filho do Altíssimo, veio e desfez a aliança do demônio Deus Israel com o seu povo. Porque o Messias, ele e o seu Pai tem por nós, gentios, os filhos verdadeiros.